como responder, quais são seus pontos de melhoria, tomando cuidado de você responder algo que seja verdadeiro, mas sem ser um sincericídio, né? Você não vai responder algo que, por exemplo, é um cargo de liderança e você vai falar assim, olha, meu ponto de melhoria é que, assim, eu tenho dificuldade em liderar. Eu estou acostumada a trabalhar eu fazendo as coisas, mas não a liderar. Só que o cargo é de liderança. Já era, né? Não tem muito, não faz muito sentido. Então, o que faz sentido é você responder algo que seja verdadeiro e que você pontue, né? Que você revele, porque assim, o que o recrutador quer quando ele te faz essas perguntas, apesar de muita gente achar que é uma pegadinha, o objetivo é saber qual é o seu grau de autoconhecimento. Porque ninguém é perfeito, tá? Não existe ninguém que é perfeito, que só tem pontos fortes, isso não existe. Tem gente que fala assim, eu não consigo lembrar, eu não sei. Daí pergunta quais são seus pontos fortes, a pessoa consegue elencar ali, sei lá, uns 10 pontos fortes. Daí quando pergunta os seus pontos de melhoria, ela fica ali 5 minutos, não consegue falar nada. Isso significa que a pessoa não tem autoconhecimento, ela provavelmente nunca fez um teste de personalidade, ela nunca parou para pensar como ela pode se tornar uma pessoa melhor, ela nunca se deu o trabalho de perguntar para os chefes ou para os amigos ou para os familiares, quais pontos que na opinião da pessoa, quais pontos que você poderia melhorar na opinião de quem convive com você. Então, você nunca teve esse cuidado. Se você teve, em algum momento, esse cuidado, você sabe quais são os seus pontos de melhoria, né? Mas eu vou falar alguns aqui. Então, por exemplo, você, dependendo, claro, você vai tomar o cuidado de não falar algo que seja mentira e algo que não seja, que seja um tiro no seu pé, tá? Então, tem que ter o bom senso. Por exemplo, é muito positivo você revelar quais atitudes práticas você tem adotado para evoluir no quesito que você vai citar. Então, você vai falar, né, algum ponto de melhoria, mas deixar claro o que você está fazendo para resolver esse problema. Essa é a chave, esse é o segredo. Então, por exemplo, algumas pessoas, claro, tudo isso depende da vaga que você está se candidatando, tá? Algumas poderia falar, por exemplo, saber priorizar melhor as tarefas, saber dizer não. Tem muita gente que tem dificuldade em dizer não. E se for verdade, você pode falar isso. Olha, eu tenho dificuldade de dizer não. Eu gosto de estar ajudando todo mundo, de fazer o melhor que eu posso pelos outros. Então, mas eu acho que é importante aprender a dizer não. E eu tenho buscado fazer isso. Então, por exemplo, daí você dá um exemplo. Às vezes me convidam para algumas coisas para alguns lugares, ou para festa, ou para alguma coisa que no momento eu não tenho disponibilidade, ou não gostaria de ir. Hoje eu estou aprendendo a dizer não. Antes eu não fazia isso. Quando me pedem para, sei lá, participar de algum evento, alguma coisa que eu acho que não está alinhado com o meu objetivo naquele momento, hoje, só assim, de uma semana para cá, de um mês para cá, eu tenho dito não, mas antes eu aceitava. Então você fala o ponto e fala o que você está fazendo para resolver. Por exemplo, eu preciso ser menos centralizadora, eu acabo colocando muito, fazendo as coisas e acabo não delegando. Tá, claro, se não é um cargo de liderança, é falar e falar com a sua verdade. Quando a gente fala com o nosso coração, quando a gente fala algo que, de fato, aquilo é a tua verdade, o outro sente, percebe que não é uma encenação. Tá? Então, não tentem enganar o recrutador, não tentem dar uma resposta que é uma resposta bonitinha, mas que não é verdadeira, porque nos seus olhos eles vão perceber que não é verdade, daí você acaba sendo eliminado. Tá? Eu preciso confiar mais na equipe, né? Se não é que tem que falar isso. Estou falando alguns exemplos que eu vi em pesquisas que eu fiz de recrutadores que eles ouviram e acharam que ok, gostaram da resposta. Ser menos competitivo, se for verdade, se é uma pessoa que é muito competitiva, aceitar melhor situações de fracasso, melhorar a resiliência, me posicionar melhor em reuniões, né? Tem gente que tem dificuldade de se posicionar em reuniões, falar em público é um ponto de melhoria que algumas pessoas têm dificuldade.
Admitir ser prolixo ou detalhista demais, né? Tem gente que repete muito a mesma coisa e sabe disso e quer mudar isso. Então, assim, falar isso é admitir que tem um estilo, que tem um comportamento, mas que está tomando ações para melhorar, ok?